A virose afetou sua família? Você conhece alguém que foi afetado da virose? Provavelmente sim, porque atingiu muita gente. Fique até o final desse vídeo para saber sobre isso com relação às políticas públicas que deveriam ser feitas e o que está sendo feito. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar dessa virose no litoral. Sendo que isso não é um problema que aconteceu agora, é um problema que se repete há vários anos. Agora foi com uma intensidade talvez maior do que o ano passado, anos anteriores. Mas são problemas que repetem pelo menos há 10 anos. Então isso já é um sinal que a gente não cuida das coisas, que nem chuva. Quando aquele período de chuva, agora, janeiro, etc e tal, fica todo mundo com a árvore que caiu, o esgoto que não está limpo, e depois passa a chuva, fica tudo normal, no outro ano acontece tudo de novo. E isso é inaceitável. Provavelmente, esse problema da virose está ligado à contaminação da água. Mas veja bem, eu vou até repetir, até agora, isso já está acontecendo há 15 dias. Não se sabe exatamente o que foi cientificamente comprovado. Se tem a presunção maior que tenha sido a questão da água. O que eu combato? A indignação que acontece e que depois passa. E isso é uma forma de participação da sociedade. Se conformar depois que aquilo vai voltar exatamente igual. É uma questão de aceitação, uma atitude de aceitação. Nós temos envolvido aí duas grandes empresas, CETESB e Sabesp. A CETESB verifica a balneabilidade das praias. E aí a pergunta, ela verificou antes? Ela age na causa ou na consequência? Porque ela teria que ter avisado antes que a praia estava imprópria. Ninguém ficou sabendo e as coisas só vieram à tona depois que milhares de pessoas foram parar no pronto-socorro. Por outro lado, nós temos a Sabesp, que acabou de ser privatizada. O problema não é questão de privatizado ou não, mas é um problema de resposta da Sabesp. Quando se privatizou, se tomou o compromisso de que a Sabesp iria estar sempre pronta a dar explicações para a população, que ela deve essa explicação. Muito bem, até agora a Sabesp só disse que não é o vazamento. A Prefeitura de Guarujá acabou avisando, ou acabou notificando, mas também não disse o que é. Se não é o vazamento, o que é? O certo é que muita gente pegou a virose e provavelmente isso foi na água, foi no contato das pessoas. Nós temos uma questão já de políticas públicas, não só de fazer políticas públicas, cada órgão cumprir a sua obrigação corretamente, que é o que não é acompanhado. Por exemplo, as pessoas cobram da CETESB que ela tem que cumprir a sua missão. Não, fica só uma crítica aqui, ali, na televisão, aí a empresa solta uma nota oficial e fica tudo meio solto. A Sabesp também. Agora nós vamos falar do problema do saneamento. Metade do Brasil, praticamente metade do Brasil, ainda não tem esgoto. 97% ou 96% tem água. Metade do Brasil não tem esgoto. Isso é uma vergonha. O que é isso? Isso é um problema que era do século XIX. Isso é um problema, alguns exageram, medieval, mas no século XIX isso não era medieval, não era o medievo. Mas agora você tem um problema desse, é um negócio totalmente inaceitável com tantos anos, inclusive de investimento nessas empresas. Porque a Sabesp é uma empresa que tem ação na Bolsa de Nova York. Então agora foi aprovado um novo marco para o saneamento, que foi uma boa política, uma política muito boa. Só que aí o pessoal fala, isso fica uma cabeça, como fosse uma manchete, e não entra no aspecto. Muito boa no sentido de que ela vai aumentar o investimento privado, as parcerias público-privadas, implica que haverá uma velocidade maior para você sanear esse déficit. Porém, ainda tem muitos problemas que não foram resolvidos com esse marco. Um deles é que o investimento pode ser feito
na linha da onde você tem mais pessoas para que as empresas cobrem a tarifa. Então isso pode aumentar a desigualdade, porque as empresas vão concentrar a sua atuação em regiões metropolitanas, em regiões mais habitadas, e vão esquecer, ou podem esquecer, aquelas regiões mais isoladas, porque inclusive tem gente mais pobre, tem um consumo médio mais baixo, e isso é um dos problemas. Na minha opinião, empresas que mexem com problemas, políticas essenciais, essas empresas têm que ficar na mão do Estado. O que pode passar para a mão do privado? Aquilo o Estado não faz bem. O que é? Por exemplo, as obras, a rapidez das obras, o investimento, etc. e tal. Só que o comando da política, aonde as coisas vão ser feitas, até a ideia de você casar lugares que tenha mais gente com lugares mais desiguais, que já acontecem em políticas, quem garante isso é o Estado. E isso não está claro nesse novo marco de saneamento. O que o marco fez de bom é a regionalização através de blocos de municípios, o que permite você pegar uma área maior, mas ela não garante que os municípios mais pobres vão ser atendidos. Existe a introdução da participação privada, que é muito boa, mas o investimento pode ir para municípios que tenham maior cobertura. Os serviços essenciais, como eu disse e repito, deveriam ficar na mão do Estado, pelo menos o comando da política, não toda a ação. Sempre há uma articulação Estado-mercado. Uma parte faz o Estado, outra parte. O que faz o Estado? O Estado deve fazer aquilo que o mercado não pode fazer ou não quer fazer. Porque, de qualquer jeito, queira ou não, mesmo havendo a eficiência de mercado, há um choque entre eficiência e ter lucro e você ter problemas sociais, desigualdade, você ter que, na verdade, atender uma população mais pobre. Isso entra em choque. Então, como é que você faz isso? Você elimina um, elimina outro? Não. Na verdade, você junta cada um no seu papel. A questão maior que tem no Brasil é a desigualdade. A desigualdade não é só um problema humanitário, não é só um problema de justiça social, que já é um grande problema. A desigualdade é um problema que afeta a economia, na verdade se estende a todas as outras políticas, porque quando vai havendo desigualdade, uma desigualdade vai empurrando a outra, vai puxando a outra, como essa que eu acabei de falar. Você pode, de repente, ter uma corrida para saneamento em regiões mais ricas, com mais cobertura, e haver um esquecimento das regiões mais pobres. Se não houver uma diretriz profunda do governo, de todos os governos, União, Estado e município, em eliminar a desigualdade, começando com a extrema pobreza, você sempre corre o risco que a política pública que foi feita para melhorar crie mais desigualdade. Qual é o grande segredo? A justa medida. O que o Estado deve fazer, o que o mercado deve fazer, e isso varia de acordo com o caso. Educação é uma coisa, saúde é uma coisa, segurança é uma coisa, transporte é outra coisa. O Brasil precisa sair desses extremismos. Ou só o Estado funciona, ou só o mercado funciona, o Estado tem que ser mínimo e tal. Isso é uma discussão que é uma bobagem e que não leva à superação dos problemas. O privado funciona melhor em algumas áreas e o Estado funciona melhor em outras áreas. O marco do saneamento, enfim, foi uma boa política. Falta uma maior medição de resultados, que não acontece também em outras políticas. O avanço que a gente olha quando se faz uma projeção não mostra que as metas em 2033 vão ser atingidas. Ou seja, mais uma vez nós temos aquela história de uma política que é melhor fazer do que não ter, mas que não atinge o resultado. Outra vez eu comentei sobre a reforma tributária e alguém reclamou. Ah, não, está fazendo. Está fazendo, só que não está fazendo como deveria. Então vai melhorar? Vai, mas não vai esperar. E para melhorar vai demorar quanto? 10 anos. Pode muita coisa mudar nesses 10 anos que altere essa política? Pode. Então você nunca sabe a eficácia que ela vai ter. Além de tudo, nós temos uns problemas de fragmentação na regulação desse marco, que acaba levando assim, cada estado ganhou autonomia. Então cada estado faz uma coisa e vai acontecer que nem o ICMS,
que vai ter, de repente, 27 ICMS, 27 políticas regulatórias, uma em choque com a outra, e aí isso faz com que a iniciativa privada caminhe para quem? Para o lado dos estados onde a coisa é melhor para ela. Então, isso é uma falta de articulação. O grande desafio nosso, o grande desafio do Brasil, nesse caso, são as tarifas. Porque a tarifa vai entrar naquele choque lucro versus a possibilidade da população. Quando tem a política está na mão do Estado, a pressão pública acaba resolvendo isso ou mediando isso. Quando não tem, vai ser um caso que ainda não se sabe. Então não se pode dizer, a privação é certa. Certas privatizações são muito boas, outras são mais ou menos, e precisam de muitas melhorias, e outras não devem acontecer. E não deve ser só a área, deve ser que parte foi privatizada, usando sempre aquele conceito do Keynes. O Estado não existe para fazer um pouco melhor, um pouco pior o que todo mundo está fazendo. O Estado existe para fazer aquilo que a iniciativa privada não faz. Isso daí nós podemos, essa política de saneamento, um grande marco aqui que a gente pode ver é a questão dos mananciais de São Paulo. Aqui não pode ter ninguém morando lá, tem 1 milhão de pessoas, 600 mil dentro da cidade de São Paulo e ninguém sabe o que fazer com aquilo, ninguém sabe como vai retirar e inclusive a cada vez que aumenta a urbanização, dificulta o processo de tratamento do saneamento. É a mesma coisa como eu falei da reforma tributária. O Brasil volta num outro conceito, nós temos que acabar de ficar no meio termo, ser o país da renda média, ficar mais ou menos, nós temos que dar um salto. E esse salto levaria ao Brasil que nós queremos. Isso é o Brasil que a gente quer. E aí, o que você achou desse vídeo? Qual foi a sua opinião sobre essas políticas que nós falamos? Comente, curta, se inscreva, participe.